dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da força o mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Boa noite. Deixa eu tirar o som do celular, que só agora eu me recordei que eu tinha que tirar o som para poder fazer a transmissão. Boa noite, eu estava aqui fazendo um aquecimento, né, para a gente poder começar o nosso papo sobre poesia, o nosso papo dessa quinta-feira. Estou vendo aqui a Isa Luz do Caminho, a Miss Pamela Martins e a Isa Ferreira. Muito boa noite a vocês, obrigado aqui pela presença. Nós começamos esse projeto de lives sobre poesia há 2 semanas. Vamos fazer lives quinzenais por um tempo ainda indeterminado. Vamos ver que caminhos a gente segue. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse livrinho aqui, Poemas para Exumar a História Viva. Existem alguns momentos da história mundial que precisam ser bem compreendidos para que nós não cometamos os mesmos erros. Não me lembro quem é o historiador que diz que um povo que desconhece a sua história está condenado a repeti-la. E isso acontece constantemente. Nós vemos governos e indivíduos cometendo os erros do passado, repetindo os erros do passado. Um dos fatos mais relevantes da história recente do Brasil, em termos relativos é algo recente, o pessoal que está assistindo, me diz aí como é que está o som, se o microfone está captando direitinho, tá? Mas como eu estava dizendo, um dos fatos da história recente do Brasil, que aparentemente não foi bem compreendido, é a longa noite ditatorial que o Brasil atravessou a partir de 1964. A gente sabe o quão criminosa foi essa era terrível que vivenciou-se com a ditadura, e nos causa espanto pensar que hoje há aqueles que defendem a ditadura, que defendem a tortura, que tentam até convencer-nos de que no período ditatorial não havia crime, não havia corrupção, não havia miséria. E a gente que tem um pouquinho mais de esclarecimento, a gente sabe que a coisa não foi bem assim. A gente sabe que nós tivemos um período terrível na história brasileira, que é o período imediatamente após o golpe de 64, que destitui um presidente democraticamente eleito e que impõe mão de ferro
sobre as expressões, impedindo o livre pensamento, combatendo aqueles que procuravam criticar o governo e que muitas vezes, não exatamente por serem contrários ao governo ou por serem favoráveis ao outro lado, mas simplesmente por se entenderem como cidadãos com esse direito e, por que não dizer, esse dever. E quando a gente olha hoje e vê algumas pessoas, algumas esferas da sociedade pedindo a volta desse período, é algo bastante preocupante, porque a gente percebe que ou as pessoas não compreendem exatamente o que foram os anos de chumbo, ou essas pessoas são tão cruéis quanto. Isso faz com que às vezes a gente até perca um pouco de fé na humanidade. Mas nossa conversa aqui vai ser direcionada a partir dessa obra, Poemas para Exumar a História Viva. Esse livro é uma publicação da Cult Editora, né, que publica há anos uma revista muito interessante. Ela foi publicada em 2021 e ele conta com a organização de Alberto Pucheu. Alberto Pucheu é um grande poeta, um grande pensador da literatura e do Brasil, e ele organiza essa obra que é, até onde a gente pode perceber, até onde a gente pode afirmar, uma obra única, a primeira do seu gênero, pois reúne poemas escritos por presos políticos. E isso é fundamental, essa informação é fundamental para a gente compreender os poemas que aqui estão, porque, como diz aqui o Alberto Pucheu, na introdução que ele escreve para o livro, havendo neles um escrever para combater, há igualmente um escrever por sofrer, um escrever para sobreviver, tanto às ameaças quanto às imposições do golpe, com suas consequências, aos calabouços, à solidão, à tortura e à morte. Esse escrever para combater e por sofrer se faz literalmente desde uma terrível experiência vivida ou a partir de um sofrimento infinito, cujo padecimento se impõe em resistência ao pensamento e à criação. Como escreveu Tristão de Ataíde sobre um dos poetas aqui presentes, há em tais poemas aspas, realismo patético de quem sofreu na própria carne tudo aquilo que canta nos seus versos, fecha aspas, ou ao menos um realismo patético de quem sofreu na própria carne todas as apostas e todas as dores que motivaram tais versos. Esses são poemas que não podem ser lidos apenas enquanto papel e tinta, mas no intervalo entre estes, o corpo e o sangue. Então, a introdução do Pucheu é elegantíssima e assim de uma visceralidade imensa, e ele já na introdução nos leva a compreender que ao ler os poemas escritos pelos presos políticos, nós não podemos lê-los como mero exercício estético. O que a gente vê nessa obra, Poemas para Exumar a História Viva, é fundamentalmente a poesia servindo como um grito de denúncia, um canto de revolta e principalmente um gesto de resistência a todo o absurdo, a todo o horror a que estas pessoas eram expostas diariamente enquanto presos políticos. Então é a partir dessa perspectiva que a gente vai fazer aqui algumas considerações sobre não apenas o livro como um todo, mas alguns poemas que eu separei para a gente poder ter esse momento aqui de conversa. Obviamente que num espaço de uma live a gente não vai tratar de tudo, a gente não vai tratar de todos os poemas, não dá, né? Eu acredito que essa obra precisa ser conhecida a fundo, estudada, refletida, debatida,
e sempre relembrada, para que nós possamos compreender e talvez, ao final de algumas considerações, a gente responder a pergunta: por que ainda escrever em um estado de exceção? Por que ainda insistir no texto, no verso? Por quê? É uma das perguntas que a gente vai tentar não responder, mas vamos tentar esboçar, talvez, né, uma possível resposta, um possível caminho de resposta. A vocês que estão aqui, a Isa está ali falando de Itabaiana, Sergipe. Gostaria de saber de onde as pessoas estão nos assistindo, para a gente poder ter esse momento de troca, e coloquem aí as impressões de vocês à medida que a gente for lendo os poemas. Eu vou começar com o poema que funciona como um prefácio, um prólogo, né? O poema prólogo. Antes disso eu tenho que mostrar isso aqui para vocês. A edição da Cult foi tão primorosa que traz, além dos poemas, traz também reproduções, né, dos processos a que esses presos estavam submetidos, as denúncias, a ficha de alguns deles, a ficha deles lá no DOI-CODE, essas coisas. Então, assim, realmente é uma obra fundamental para a gente compreender não apenas o fantasma da ditadura daquele período, como esse mesmo fantasma que ainda parece rondar o nosso país. Então a gente vai ler primeiro o poema prólogo, que é um poema do Pedro Tierra. Esse poema prólogo, inclusive, está no livro Poemas do Povo da Noite, uma outra obra do Pedro Tierra, que em algum momento eu pretendo também trazer aqui. Fui assassinado, morri 100 vezes e 100 vezes renasci sob os golpes do açoite. Meus olhos em sangue testemunharam a dança dos algozes em torno do meu cadáver. Tornei-me a mineral memória da dor. Para sobreviver, recolhi das chagas do corpo a lua vermelha de minha crença no meu sangue amanhecendo. Em 5 séculos reconstruí minha esperança, a faca do verso feriu minha boca e com ela entreguei-me à tarefa de renascer. Fui poeta do povo da noite como um grito de metal fundido. Fui poeta como uma arma para sobreviver e sobrevivi. Companheira, se alguém perguntar por mim, sou o poeta que busca converter a noite em semente, o poeta que se alimenta do teu amor de vigília e silêncio e bebeu no próprio sangue o ódio dos opressores. Porque sou o poeta dos mortos assassinados, dos eletrocutados, dos suicidas, dos enforcados e atropelados, dos que tentaram fugir dos enlouquecidos. Sou o poeta dos torturados, dos desaparecidos, dos atirados ao mar. Sou os olhos atentos sobre o crime. Companheira, virão perguntar por mim. Recorda o primeiro poema que lhe deixei entre os dedos e dize a eles, como quem acende fogueiras num país ainda em sombras. Meu ofício sobre a terra é ressuscitar os mortos e apontar a cara dos assassinos. Porque a noite não anoitece sozinha. Há mãos armadas de açoite, retalhando em pedaços o fogo do sol e o corpo dos lutadores. Venho falar pela boca de meus mortos. Sou poeta testemunha, poeta da geração de sonho e sangue sobre as ruas do meu país. Realmente, Isa, um poema bastante forte, um poema que, de uma certa forma, já define o que é essa escrita do cárcere, essa escrita da resistência. É muito curioso que o Alberto Pucheu vai dizer na introdução do livro
que os poemas aqui não são exatamente poemas para você analisar do ponto de vista da estética, pura e simplesmente, que você tem que analisá-los realmente a partir desse olhar do seu tempo. Mas nós também não podemos ignorar o fato de que esses poemas que aparecem aqui, de uma certa maneira, constituem um movimento individual de resistência, que dá individual mesmo. Cada poeta aqui constitui um movimento de resistência, mas que nessa sua individualidade eles dão voz a uma coletividade que muitas vezes se mantinha em silêncio ou por omissão ou por medo. Então o poema do Pedro Tierra, nesse poema prólogo, ele já traz para a gente aquilo que eu acredito que de uma certa forma vai caracterizar muitos dos poemas dessas pessoas, desses presos políticos, que é nesse gesto de resistência promover a preservação da memória. Quem está entrando agora é Alberto Pucheu, o organizador do livro. Agora eu fico mais nervoso para falar, porque agora está o homem aí. Boa noite, Pucheu. Muito obrigado pela sua presença. Estamos falando aqui do livro que você organizou. Então, nesse poema prólogo, o Pedro Tierra já começa a dar voz a uma ânsia pela memória, trazendo a ideia de que esquecer o tempo é estar condenado a repetir o tempo. Esquecer a história é uma condenação à sua repetição, à sua reprodução. E esse poema prólogo de Pedro Tierra nos traz essa necessidade da preservação da memória dos mortos. Ao ler outros poemas do próprio Pedro Tierra, eu estou atualmente escrevendo um artigo sobre, eu tenho a impressão de que para Pedro Tierra a preservação da memória dos mortos pela ditadura, a preservação dos nomes, é fundamental para que essa história não seja esquecida. E isso, de uma certa maneira, embora a gente não possa generalizar, né, como eu disse aqui, o Alberto Pucheu, que está aí nos assistindo, ele coloca na introdução do livro que não há aqui um movimento estético. Mas, de uma certa forma, parece que esse anseio pela preservação da memória coletiva move muitos dos poetas que constam aqui na antologia. Para a gente poder verificar, eu não vou fazer grandes comentários sobre cada poema, porque cada um deles renderia um papo muito longo, e eu quero dar aqui um panorama da obra. Eu vou pegar um outro poema que está aqui, que é um poema do Alex Polari. É o primeiro poema daquilo que ele intitula como a Trilogia Macabra. E esse primeiro poema da Trilogia Macabra intitula-se O Torturador. O torturador difere dos outros por uma patologia singular. Ser imprevisível, vai da infantilidade total à frieza absoluta. Como vivem recebendo elogios e medalhas, como vivem subindo de posto, pouco se importam pelos outros. Obter confissões é uma arte. O que vale são os altos propósitos. O fim se justifica, mesmo pelos meios mais impróprios. Além de tudo, o torturador, agente impessoal que cumpre ordens superiores no cumprimento de suas funções inferiores, não está impedido de ser um pai extremoso, de ter certos rasgos e em alguns momentos ser até generoso. Além disso, acredita que é macho, nacionalista, que a tortura e a violência são recursos necessários para a preservação de certos valores. E se no fundo ele é um mercenário, sabe disfarçar bem isso quando ladra. Não se suja de sangue, não macera nem marca, a não ser em casos excepcionais, o corpo de suas vítimas. Trabalha em ambientes assépticos, com distanciamento crítico.
Não é um açougueiro, é um técnico, sendo fácil racionalizar que apenas põe a serviço da pátria, da civilização e da família uma sofisticada tecnologia da dor que teria de qualquer maneira de ser utilizada contra alguém para o bem de todos. Eu sempre acho esse poema impactante demais. A Isa está aqui dizendo que isso dói na alma. Dói, porque o que nós vemos no poema do Alex Polari é esse processo, né, de desumanização. O torturador é a um só tempo retratado como desumanizado e desumanizador. Ele é desumanizado quando ele se permite alhear o seu intelecto em função de uma pretensa causa superior. E aí, nesse momento, ele se desumaniza e deixa de ser um homem, deixa de ser uma pessoa para se tornar um instrumento do Estado. Nada difere o torturador enquanto pessoa dos objetos de que ele se utiliza. E é por isso que ele, ao trabalhar nesse ambiente asséptico, ele se torna esse profissional da morte, esse profissional da dor e do sofrimento. Essa asepsia que eleva o torturador quase a um pretenso estado de arte, que é isso que muitas vezes eles acreditam ser artistas da arte do interrogatório, esse processo de desumanizá-lo faz com que ele busque essa asepsia. É porque realmente não é pessoal. O que o poema do Alex Polari nos traz é que não há pessoalidade na atitude do torturador. Né? Não há pessoalidade. Essa impessoalidade faz parte do seu processo de desumanização. E sendo ele, o torturador, um indivíduo desumanizado por essa impessoalidade asséptica, ele automaticamente transfere esse processo desumanizador àqueles que são as suas vítimas. Mas é curioso que mesmo dentro desse processo de desumanização, ele não deixa de ser profundamente um hipócrita. Nós vemos no poema, quando ele diz aqui, além de tudo, o torturador, agente impessoal que cumpre ordens superiores no cumprimento de suas funções inferiores, não está impedido de ser um pai extremoso, de ter certos rasgos e em alguns momentos ser até generoso. Então, quando ele coloca isso, ele traz para a gente a ideia de como esses sujeitos se investem de uma máscara de virtude. Afinal de contas, eu sou um cidadão probo, honesto, que cumpro com os meus deveres, que estou sempre fazendo aquilo que é o certo dentro da sociedade. A gente percebe que nesse aspecto está a hipocrisia que rege a humanidade, a hipocrisia do movimento ditatorial. E mais ainda, quando ele traz, além disso, acredita que é macho, nacionalista, que a tortura e a violência são recursos necessários para a preservação de certos valores. Isso nos lembra, em grande parte, os discursos que nós ouvimos aí do ex-presidente, né, e futuro presidiário, se tudo der certo. Nós lembramos desse discurso, um discurso que valoriza a masculinidade, né, seja lá o que isso significa, e que é um discurso que vai colocar sempre a questão da força, da violência, e que se aproveita do discurso nacionalista. Pois o nacionalismo, esse último refúgio de um covarde, esse último refúgio da ignorância, é utilizado como desculpa, como pretexto para se fazer qualquer tipo de crueldade. E quando nós pegamos a forma como Alex Polari transforma isso
em poema, e a gente percebe, né, que não é apenas um poema confessional, não é apenas um poema denúncia. Há sim um cuidado para que a linguagem seja o mais direta possível, né? Eu tenho tido a impressão de que há nos poemas dos presos políticos uma tendência à eliminação da metáfora. Elimina-se a metaforização dos textos para se encontrar um discurso que efetivamente arrebate as pessoas. Um discurso que chegue a todos e que se torne também atemporal. Para que seja um discurso que vai ser para todos os prisioneiros injustamente encarcerados do mundo. Um discurso para todos aqueles que em algum momento se veem a braços com uma acusação de crime de lesa pátria simplesmente pelo fato de professarem uma ideologia diferente daquela ideologia dominante. E isso nós temos que ter cuidado, porque isso não é uma coisa que acontece só de um dos lados. Né? Quando a gente pensa nessa dicotomia direita e esquerda, a gente corre o risco de permitir que determinados abusos surjam sempre que a gente deixa que a nossa ideologia seja tão extrema que se torna radical e que a gente perde, né, a visão do todo e que a gente perde a perspectiva. Mas vamos a outro poema de outro poeta. Eu separei aqui também um poema do Moacir Félix, intitulado A Canção do Exílio Aqui, parte 21. A gente já percebe pelo título a referência à história da literatura, né? A gente percebe pelo título a referência a Gonçalves Dias com o poema, né, A Canção do Exílio, que é talvez o poema mais repetido pelas pessoas. Todo mundo que estudou o ensino médio já ouviu a Canção do Exílio repetidas vezes. E aqui o Moacir Félix traz, né, A Canção do Exílio Aqui. Exilado na morte guevariana, na morte guerrilheira, na morte dos soldados que nos combates morreram, na morte da moça libanesa sob as marquises em Beirute, na morte legisferada dos subúrbios de Soweto, em Joanesburgo, na morte dos estudantes massacrados, linchados, fuzilados, enforcados, queimados no campus da Universidade de Thammasat, na Tailândia, na morte em cada casa, em cada esquina, em cada poste, em cada escada, em cada escola, em cada fábrica, em cada porto, em cada parque, em cada quarto de dormir, entre os fios de uma noite longa e sem amanhecer, para quase 1 milhão de vidas na Indonésia, na morte do preso em qualquer parte, onde querer a liberdade é crime, na morte lumumbense, em quase todos os portais de África, na morte solta em Buenos Aires ou atrelada na voz eletrônica da CIA, na morte que chegou pela janela estilhaçada do Palácio de La Moneda, a mão alendiana se firmando pela derradeira vez no gatilho de uma paixão do tamanho da história. Na morte pinochetada até o final de Eliezer Neftali, Ricardo Reis e Basalto, aquele que não morre mais, porque os sempre jovens os chamam carinhosamente de Neruda. Na morte brasileira de Herzog, ou de Rubem Paiva, ou de José, ou de João, que morreram porque repetiam não. Na morte em jeito de martírio do padre Penido com a sua voz de lírio a lembrar a paz em Mato Grosso. Na morte dos que morreram sem saber porquê. E na morte mais que a morte dos que pensavam saber. Na morte da morte que não chega, da alienação que vive dessas mortes todas. Cada poema desse livro é um impacto diferente, né? Então a gente vê assim, pegando a partir da releitura que ele está se propondo a fazer.
enquanto a Canção do Exílio original do Gonçalves Dias, a gente sabe que o Gonçalves Dias se inspirou em outros textos, mas vamos tomá-la como o texto a partir do qual o poema do Moacir Félix é o nosso hipertexto, né? Então, tomando o poema de Gonçalves Dias como hipotexto, nós temos uma análise, uma reflexão, né, quanto ao que é estar exilado. A morte vai surgir no poema do Gonçalves Dias como uma certeza a qual o poeta foge, quando ele diz: não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. E aqui a morte é uma presença. É essa morte que exila-nos de nós mesmos. Cada morte aqui relembrada, cada nome evocado, eu tenho a sensação que o poema do Moacir Félix, ele faz uma espécie de evocação desses mortos. Ele evoca-os, chama-os à nossa presença, para que eles não sejam esquecidos. E ao chamá-los à nossa presença, ao trazê-los de volta para nós, esse poema do Moacir Félix nos faz refletir em relação ao nosso próprio exílio de cada dia, a como nós estamos exilados de nós mesmos o tempo todo. E no caso específico desse exílio ao qual os presos políticos, ao qual o Brasil foi atirado durante a ditadura, nós temos a sensação de que é preciso, acima de tudo, reencontrar um caminho. Um caminho de volta para o quê? Não para uma pátria metafórica, não para uma pátria ufana, que era tão ao gosto dos românticos, mas o caminho de volta para um projeto de nação. Entendendo que esse projeto de nação só pode ser realmente construído, só pode ser realmente realizado pelas diferenças ideológicas que juntas olham na mesma direção. Esses mortos são aqueles que são os silenciados da história. Esses mortos são aqueles que são os perseguidos, os humilhados. E eu não consigo deixar de ressaltar que há aqui, de uma certa maneira, uma rememoração do conceito de que aqueles que são humilhados, aqueles que são soterrados, silenciados, massacrados, são eles que em algum momento hão de se erguer e cujo som, cujas vozes serão tão altas que ninguém será mais capaz de silenciá-los. E para mim é emocionante pensar que um dos mortos aqui, evocado, é Rubem Paiva. E agora, em 2025, nós vemos a memória de Rubem Paiva sendo resgatada por um filme baseado em um livro que tem pelo menos uma década de existência, se a memória não está me enganando. E ao trazer aqui, ao fazer essa evocação de Rubem Paiva, tardiamente, anos depois do poema escrito, Rubem Paiva novamente se faz presente entre nós. O poema de Moacir Félix é um poema eminentemente evocatório. É um poema de resgate e de recuperação. Eu estou vendo aqui alguns comentários, tá? Antes de partir para o próximo poema. Muita gente falando, né, da força dos poemas, né? A Lira, outra poeta, falando que é arrepiante. O Alberto Pucheu dizendo aqui: belíssima leitura, meu amigo, como sempre, aliás. Obrigado, Pucheu. Eu sou um fã do seu modo de ler. A Isa diz: faz um reboliço na gente. Realmente, os poemas aqui mexem muito com a nossa cabeça.
E vamos seguir. Como eu disse, a minha ideia é fazer principalmente as leituras e breves comentários. Eu pego aqui uma série de pequenos poemas, dois poemas curtos do Alípio Freire. O primeiro intitulado Da Tragédia. Nós sobrevivemos ao pau de arara, mas o pau de arara também sobreviveu. Nossa, é quase um haikai, né? Formado aqui por dois dísticos. É um poema de poucas palavras, mas extremamente impactante. Extremamente impactante, né? Nós sobrevivemos ao pau de arara, mas o pau de arara também sobreviveu. E aí nós podemos pensar que com o fim da longa noite ditatorial, nós tivemos o processo de abertura, mas às vezes a gente tem a impressão de que nós nunca saímos daquele período. É como se nós nunca tivéssemos, enquanto nação, realmente deixado o calabouço. Porque o mesmo pensamento ditatorial permanece nos dias de hoje com a ideologia, por exemplo, de um Estado que mata, né, negros e moradores de comunidade como se eles não importassem. É a mesma ideologia que acredita que a polícia precisa ser uma arma quase que de extermínio, uma força de extermínio na sociedade. É a mesma ideologia que faz com que pessoas ignorantemente exaltem a ditadura e exaltem a tortura. Com que pessoas vão às ruas para pedir intervenção militar. Porque bovinamente, só dizendo assim, bovinamente, essas pessoas acreditam que elas é que estarão no comando. Elas não conseguem perceber ou não querem perceber a realidade. Porque o pau de arara sobrevive. E nós ainda somos torturados diariamente. Nós ainda somos massacrados, nós ainda somos perseguidos. Toda vez que você tenta pensar um pouco fora de determinados padrões, de determinadas ideologias dominantes, você corre um sério risco de ser excluído socialmente, isso na melhor das hipóteses. Porque a arma da violência física, a arma da violência psicológica, essa maneira de manter o medo da população, é o pau de arara sobrevivente. E na mesma página o Alípio Freire ainda escreve: balanço, algumas costelas fraturadas, cicatriz óssea no malar direito, um pré-molar destruído, lesão lombar na coluna, tímpano esquerdo perfurado. Note bem, viver deixa sequelas. A síndrome do sobrevivente, né? A sequela que fica, o medo, a descrença, a desesperança. Eu vejo os poemas desse livro como um grupo de textos necessários para que nós vejamos como esses poetas sobrevivem ao processo ditatorial. E eu acho que assim, é interessante pensar que facilmente um poema escrito nessas condições descamba para um poema mal escrito. Afinal de contas, mal escrito do ponto de vista das teorias literárias com as quais nós vivemos de braço dado. Né? Não estamos dizendo que eles deixam de ser importantes. O que eu estou dizendo é que facilmente eles descambam para meros poemas de denúncia ou de confissão. Mas o que a gente vê nos poemas desses autores é uma força do poético, é uma preocupação mesmo de encontrar a palavra exata que, destituída do aspecto metafórico,
do aspecto escapista, ainda assim cause um impacto no leitor e no ouvinte. O Herbert Viana, meu amigo, está aqui falando poema forte, atemporal. A Isa está dizendo difícil ouvir, imagine sentir, realmente. E é isso que eu acho interessante, Isa, é o fato de que esses poetas, eles procuram escolher as palavras que vão fazer com que a gente sinta. A gente não sente na carne, a gente sente na alma. Eu fico pensando o tanto de desumanidade que seria necessário para uma pessoa ficar alheia a esses textos. E aí é interessante, né? Antes da gente ir para o último dos poemas que eu escolhi, é interessante você pensar que dentro dessas condições, presos, perseguidos, muitas vezes, poemas que muitas vezes foram escritos ou em esconderijos ou no cárcere, o caso do Pedro Tierra, que escrevia poemas muitas vezes entre uma sessão de tortura e outra, assinando com esse pseudônimo que ele criou. E por que ainda escrever? Se tem uma pergunta que os poemas desse livro me levantam, é por que escrever? Como é que se escreve diante do horror da tortura? Como é que se escreve no Congo? Como é que se escreve em Auschwitz? Como é que se escreve na Ucrânia hoje? Como é que se escreve em Gaza hoje? Como é que se escreve nas periferias de uma cidade desigual como tantas que existem no nosso país? Como é que se escreve? Por que se escreve? Como é que a gente pode explicar a poesia como essa ferramenta para se manter são minimamente? O Herbert está aqui falando se manter vivo. Porque seria realmente muito mais fácil simplesmente calar. A poesia, nesse instante, ela surge como uma forma de manter-se vivo e ainda assim também é uma maneira de não aceitar o silenciamento que nos impõe. Como fazendo uma citação de um quadrinho, né, que é o V de Vingança, do Alan Moore. Se eles não nos deixam sonhar, nós vamos fazer tanto barulho que não vamos deixá-los dormir. Então a poesia aqui é isso. É grito, é resistência, é vida. E escrever um poema depois e durante isso é talvez o gesto mais revolucionário e transgressor que se pode esperar de um indivíduo. Escrever um poema diante do horror que toma a sociedade é em si um gesto revolucionário. É transgressor. E aí eu vou terminar aqui com a leitura de um poema da Vilma Ari. Um poema intitulado 30 de março e que ele traz data do dia 11 de junho de 1964. Já agradecendo a vocês por terem estado aqui, agradecendo aí ao Puxeu pela maravilha que foi trazer esse livro para a gente. Tarde cai no meu dia de ser só. Estou e continuarei, ou melhor dizendo, né, a leitura aqui permite um outro ritmo. Tarde cai no meu dia de ser. Só estou e continuarei. Não há caminho para os pés. Só estou, comigo ficarão todas as lembranças, e não serei só, serei tarde que cai, dia que amanhece, lua que desponta, chuva que molha. Serei companhia de quem é, enquanto é só. Depois serei mesa de bar, café da manhã fria, conversa de quem chora. Só. O andar calada, o sorrir cantando, o disfarçar sorrindo, amando. Estrelas surgiram nesse 30 de março e a noite ficou. A noite é como um desfile de blindados.
é um poema que, por ser escrito tão ali no calor dos acontecimentos, né? Escrito no dia 11 de junho, poucos meses depois do golpe militar. E a gente vê que esse sentimento, né? A palavra que mais se repete no texto é a palavra só. O tempo todo essa palavra se repete. Esse monossílabo, né? Eu gosto muito de pensar nos poetas que escolhem monossílabos. É um monossílabo que é tão grande, só. Só de apenas, só de solidão. Então, esse monossílabo que o tempo todo se repete, sabe? Ele vai crescendo ao longo do poema. E ele cria leituras possíveis inusitadas, porque ele nos permite outros ritmos nessa leitura. E é impressionante o que ela vai dizer, né? Que a tarde cai no meu dia de ser, no dia pleno. A tarde cai. E é essa tarde que chama a noite. Chama uma noite que chega e que talvez naquele momento em que Vilma Ari escreveu, talvez nem ela, nem ninguém teria de repente a intuição, a ideia de que aquilo ali, de que aquela noite se arrastaria por longas 2 décadas. E eu acho que ninguém imaginaria que essa noite ainda manteria parte de sua escuridão pairando sobre nós em pleno ano de 2025. Então, quando ela fala, né, serei tarde que cai, dia que amanhece, lua que desponta, chuva que molha, essa passagem de tempo, que essa voz poética, que a gente aqui não tem um eu lírico nesse sentido, né, de uma voz, um sujeito distante do tema. Aqui a gente tem uma voz poética que reflete. E agora? O que eu serei depois dessa tarde? Eu serei amanhã? Eu serei à noite? Ou eu serei a chuva? Nos remetendo a um momento em que parece que o mundo precisa ser lavado. Lavado com sangue, suor e lágrimas. Então esse processo de resistência que encontra voz nos poetas, ele é um processo de chuva e uma chuva sangrenta. E a Vilma traz essa realidade aqui para o poema. E esse final, né? Estrelas surgiram nesse 30 de março e a noite ficou. A gente pensa nas estrelas dos generais. O Puxeu está aqui dizendo que ele postou esse poema no dia 7 de setembro, em que Bolsonaro fez seu desfile de blindados. Impossível não fazer essa associação, Puxeu. Impossível não associar uma coisa a outra. Então, é incrível que quando ela traz essa ideia da noite que chega cheia de estrelas, e aí você pensa, né, naqueles generais, e aqui a gente tem um processo metafórico. Aqui a gente está negando tudo que eu falei antes. Aqui a gente tem uma metaforização, até porque era necessário muitas vezes dizer as coisas às escondidas. Botar as coisas escondidas, mas às claras. E aí quando ela termina esse final, a noite é como um desfile de blindados. Meu Deus do céu, isso é arrepiante. Nós que vimos o desfile do Inominável num dia 7 de setembro, querendo mostrar poder. Freud iria se divertir horrores com esse cara, mas ele querendo mostrar poder a partir de um desfile de blindados que ele coloca lá na praça, que ele coloca para o público. É a noite chegando. E faz a gente pensar como a imagem da noite
é algo muito presente na literatura brasileira. Eu me lembro aqui, por exemplo, de memória agora, não tinha escrito aqui, ocorreu-me agora, A Noite Dissolve os Homens, de Drummond. Drummond reflete sobre os horrores, a noite da Segunda Guerra Mundial, a noite perpetrada por um pensamento autoritário tão terrível quanto aquele que vai se instaurar no Brasil em 64. Então a noite desce, plena, absoluta. E ela é como um desfile de blindados. Ela é avassaladora e ensurdecedora, enfatizando a ideia do silenciamento que vai ser imposto aos brasileiros a partir do golpe de 1964. O silenciamento que tentaram impor aos brasileiros no 8 de janeiro. Essa busca constante por calar as nossas vozes, essa busca constante por minimizar, menosprezar aquilo que temos para dizer. Isso é uma noite plena, absoluta, como um desfile de blindados. Estou vendo aqui as pessoas, o Herbert falando, bombardeio em Guernica, que originou a obra de Picasso, também à noite. Estou vendo aqui a Carol dizendo que eu transpiro poesia. Obrigado, Carol. Então é impressionante o que esse poema, tá, da Vilmari traz, e todos os poemas desse livro. Quem não estava aí no início, eu mostro novamente, recomendo. Esse livro é imprescindível de ser trabalhado, de ser lido. Professores de literatura no ensino médio, professores de história, professores de arte. A gente precisa conhecer e ler esse livro, Poemas para Exumar a História Viva. Possivelmente a mais importante coletânea de poemas publicada no Brasil nesse século XXI. Não tenho medo de afirmar isso, não tenho receio de estar exagerando. É a mais importante coletânea de poemas que a gente tem nesse século XXI até o momento. Um livro imprescindível, um livro em que cada poema, além desses que eu li aqui para vocês, todos os outros poemas são fantásticos. Não, Herbert, eu acho que ele só está disponível para venda no site da Cult. Procura o site da revista Cult que você vai consegui-lo ainda. É um livro imprescindível. Os poemas que aqui estão, de uma certa forma, hoje ecoam. Porque enquanto eu estava relendo o livro para selecionar os poemas para nosso papo, a dificuldade de escolher, eu ia ler 3, acabei botando mais um, eu não resisti à necessidade de ler mais um. Esses poemas, enquanto eu lia, parecia que havia uma sinfonia no meu entorno, né? A sinfonia que diz, ainda estou aqui. Esses poetas dizem isso pra gente. Ainda estamos aqui. Eles também. Mas dessa vez a gente precisa não permitir que eles calem as nossas vozes. Agradeço muito a todos que estiveram aqui. Daqui a 15 dias a gente volta com mais uma live poética. Estou esperando as sugestões de vocês de temas e quero fazer aqui o meu agradecimento especial ao querido Alberto Pucheu, que é o organizador desse livro e está aí no chat mandando seu carinho, né? É um poeta gigantesco, é o Pucheu. Eu pretendo ainda falar dele aqui numa das nossas lives. Agradeço imensamente ao Pucheu por todo o empenho dele em nos apresentar poemas e poetas que estavam aí silenciados. Obrigado a todos, tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus. Beijo poético no coração de todo mundo.